Muito bom. Não é a primeira vez que o Independente Del Valle apronta para cima de um time brasileiro. Nossa. E qual é a vantagem disso? Para a gente aprender a baixar um pouquinho a bola. Sabe, essa história da tradição, da camisa o tempo todo. O Del Valle veio aqui, ignorou a camisa do Corinthians, deu um baile em plena Itaquera. Jogando no Equador, já goleou o Flamengo. Flamengo todo poderoso, 5-0. Sabe, eliminou o Grêmio de uma Libertadores. Time pequeno do Equador, não tem torcida. Gente, é um trabalho muito sério. E futebolisticamente falando, o Del Valle dá um banho em muito time brasileiro. Deu do time banho de no São Paulo. Organização, de maneira de jogar, que vem desde a base, uma filosofia que é respeitada. Entra treinador, sai treinador, mas a filosofia é mantida. Tanto que o treinador que está lá hoje, ele era auxiliar do Miguel Ramírez, tem 37 anos. Olha como o futebol que o time apresenta, os toques de bola, o toque de bola, a maneira de jogar. E o São Paulo, com toda a camisa, com toda a tradição, levou um olé. Essa é a realidade. É isso que eu falo. Levou um olé. É isso que eu falo, Celso. Quando você tem um clássico, como o jogador se prepara, né? Como a mente do jogador é outra quando ele vai para um clássico, quando ele vai jogar com um time grande. Né? A cabeça é completamente diferente, o foco, a concentração. E nós vemos essa equipe do São Paulo é considerada titular. Sim. Considerada titular. E eu estava conversando agora com você, ver esse São Paulo jogar não é aquele São Paulo que nós vemos no Paulista, quando derrotou o Corinthians no Morumbi, logo no início do jogo, fazendo 1-0, uma marcação sob pressão, uma equipe concentrada, e acharam que ia conseguir a vitória a qualquer momento. Não, nós vamos lá, nós vamos vencer. E não é assim, futebol não é assim. E agora, destaque para os 3 argentinos da equipe. Sim, o Dias. O Dias. Estava esperando que ele fosse jogar. O Faravelli. Sim. E com 40 anos o Pelerano. É isso aí. Que os 3 arrebentaram no jogo. E antes de falarmos do futuro do Rogério, eu queria falar só rapidinho sobre uma outra questão, que é o espírito de decisão. A Conmebol teve a infeliz decisão de levar um jogo só para Córdoba, não ter promoção nenhuma em São do jogo, estádio vazio, não tinha clima de decisão. E o São Paulo parece que ele na hora de pensar em turno e retorno, 2 jogos. E o São Paulo parece que é carente desse clima de decisão e não vestiu o espírito de decisão. Sabe, o espírito do São Paulo, que parecia uma final, durou 5 minutos no começo do segundo tempo. De resto, quem teve intensidade, quem jogou como se fosse uma final de campeonato, foi o Del Valle. Então o placar foi justíssimo. Agora sobre o futuro do Rogério. Ele mesmo levantou a bola quando disse, não sei se continuo. Se eu perder a final, eu não continuo. Mas com o contrato assinado, você não pode avaliar um trabalho num jogo. Você tem que observar quais foram as metas que nós traçamos. Nós atingimos a meta ou não? Título, ok, é importante, mas São Paulo foi além na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro está devendo, faz um balanço e vê se o trabalho continua ou não, com humildade, dos 2 lados. E eu acho que o trabalho foi muito bom. Está sendo bom, até porque a perspectiva do São Paulino no início do campeonato era de nenhuma de chegar em semifinal, de chegar em final. Chegou a 2 finais. Chegou em 2 finais, então ontem nós estávamos no Mesa Redonda, eu vi assim o Miller todo nervoso, o Nazi todos nervosos ali, mas se nós observarmos bem, o São Paulo fez uma boa temporada. O Miller até brigou sobre política com o Chico Lang. Tira nos bastidores. Ele estava nervoso. Quantos remédios você deu para ele para dor de cabeça? Ele ficou com... Dei 4. Deu 4 remédios para dor de cabeça. Ele estava ontem nervoso. Ele estava com a cabeça São Paulo cheia. deixou ele nervoso. Mas eu creio que no balanço geral, se nós observarmos o que São Paulo fez e a grana que entrou por chegar numa semifinal e numa final, recompensa. Direto para o CCT da Barra Funda para conversar com Osmar Garrafa. Boa noite, Osmar Garrafa. Como que o Rogério Ceni analisou o jogo de sábado? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Claro, com muita tristeza, né? O Rogério tinha colocado, alguns entendem como pressão, outros entendem como objetivo, o fato da necessidade de se conquistar essa Copa Sul-Americana, esse título que não veio. O Rogério, inclusive, Michele, ele não foi nem receber a premiação.
de segundo colocado, né? Os jogadores do São Paulo foram e o Rogério foi até perguntado na coletiva que ele não apareceu. Ele falou, quem tinha que comemorar era o Del Valle, não é nenhuma falta de respeito da minha parte, é uma opção minha, ia demorar muito aquela cerimônia, eu preferi vir pro vestiário, os jogadores que representaram o São Paulo Futebol Clube, e o Rogério ficou muito abalado, ele sentiu mesmo o golpe e o objetivo era conquistar essa competição. O Rogério fez um balanço do jogo, né? O Gabriel mostrou aí um retrato do que foi o jogo, mas vamos ouvir o que pensou o Rogério, de que forma o Rogério viu essa decisão contra o Independente Del Valle, vitória da equipe equatoriana por 2-0. Nós tivemos nossas oportunidades, criamos boas chances de gol, não fizemos, eu acho que essa é a realidade do jogo. Del Valle é uma equipe que controla bem a partida, sofremos um primeiro gol num chute despretensioso que poderia sair para escanteio, fora, livre, né? A bola bate no Igor, o Diego vai tirar e acaba sobrando. Eu acho que nós sentimos bastante esse primeiro gol, mesmo assim tivemos nossas oportunidades, nossas chances. O começo do segundo tempo, muita pressão e poderíamos ter empatado o jogo naquele momento. O tempo foi passando, nós fomos diminuindo o ímpeto, também não conseguimos, eles tiveram mais a posse, mais o controle do jogo na parte final. E aí nossas chances diminuíram, foram rareando as oportunidades de gol e não conseguimos sair daqui com o objetivo que nós viemos, que era ser campeão. Bom, tá aí, Michele, o Rogério fazendo uma avaliação, uma leitura do que foi o jogo para ele, agora é pensar na sequência da temporada e estamos chegando ao final dessa temporada e o balanço do São Paulo até aqui, já está quase por se encerrar o ano, é o seguinte, né? Campeonato Paulista, São Paulo chegou à decisão. Acabou perdendo o título para o Palmeiras no Allianz Parque depois de ter feito um bom resultado no Morumbi. Na Copa do Brasil, o São Paulo chegou à fase semifinal, foi eliminado pelo todo-poderoso Flamengo. E também chegou à decisão da Copa Sul-Americana, mas não levou o título. Agora, para matar o objetivo, precisa garantir vaga à Copa Libertadores. O São Paulo hoje é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro e está com 37 pontos e a 5 do G8. Então o São Paulo, para atingir todas as metas, teria que conquistar a vaga à Copa Libertadores. Ela não virá direta, dificilmente virá direta. E para chegar então à pré-Libertadores, o São Paulo precisa tirar uma diferença de 5 pontos. O próximo jogo do São Paulo será já na quinta-feira em Belo Horizonte contra o América. E no final de semana o São Paulo recebe o Botafogo no estádio do Morumbi. Foco total por aqui. Já falaram aí o Paulo e também o Celso Cardoso a respeito do futuro do Rogério. Ele deixou nas entrelinhas se permanece ou não. Por enquanto, é tentar atingir a meta de vaga para a Copa Libertadores da América. E se ela vier, muito provavelmente será apenas a pré-Libertadores, Mi. Beleza, Garrafa, mas eu achei o Rogério extremamente decepcionado, abatido, chateado, derrotado. Mas assim, achei. só que também tem a questão esportiva que você não pode... E ele não foi pegar o presente. Eu entendo que ele é competitivo, eu entendo que ele quer vencer. Não é exemplo mas isso aí. Eu acho... E não é a primeira vez. Aconteceu na Recopa, sabe, acho que ele jogou presenteou a medalha para a torcida. Enfim, eu acho desrespeitoso com quem venceu. Sabe? Com quem venceu. Eu acho que faz parte da esportividade. E outra coisa, você tem que valorizar. Se foi vice da Copa Sul-Americana, foi vice, mas foi. Foi o segundo melhor da competição. Até para as crianças, o exemplo que você dá do esporte. Eu acho um tipo de comportamento, eu não acho legal, não acho adequado, não acho respeitoso, legal. Enfim, cada um faz o que quer, existe aí a liberdade para isso, mas eu não acho de bom tom, sinceramente eu não acho, eu acho desrespeitoso. Vai lá com cara de poucos amigos, tal, chateado, papel, recebe, faz parte do esporte, ganhar ou perder e tem que saber perder. Bom. E perdeu merecidamente, né, gente? Não é que perdeu com sacanagem, não foi isso. Se fosse, eu até entenderia. Né? O cara fez o gol de mão. Muito superior. Muito superior. Foi muito superior. Muito bem. Não adianta. Foi bom, superior. Vamos falar do Corinthians.